Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E dando continuidade ao projeto da ponte rolante, nós então vamos entrar nessa videoaula, que é a aula 8, e o tema dessa aula será o dimensionamento do tambor com relação às cargas aplicadas, ou seja, nós vamos verificar a resistência do tambor ao seu trabalho. Nós vamos ver nessa videoaula que existem algumas solicitações que esse tambor sofre ao executar o trabalho de elevação e vamos fazer então a verificação. Vamos selecionar algumas medidas faltantes e fazer a verificação da resistência. Então vale ressaltar que a gente tem aqui sempre os dados do projeto e que no caso específico aqui nós vamos precisar de um dado importante para essa aula, que é o grupo de mecanismo de elevação. Então, no nosso projeto aqui, o grupo de mecanismo é o 3M. Então, nós vamos precisar dessa informação. Por quê? Porque nós vamos fazer o dimensionamento do nosso tambor. Vale ressaltar que nós já fizemos toda a parte geométrica dela, definimos o comprimento total, o comprimento útil das ranhuras e o comprimento central aqui, que é a parte lisa da ponte rolante, é o alívio entre os dois cabos. Lembrando que a nossa ponte ela tem um enrolamento duplo. Para isso nós vamos precisar de algumas informações do nosso tambor. Então aqui eu fiz uma tabela com os principais dados do nosso tambor. Lembrando que nós já definimos lá na primeira videoaula o diâmetro nominal, o diâmetro primitivo, que é a soma do diâmetro nominal mais o diâmetro do cabo, também definido lá no nosso primeiro vídeo dessa série do cálculo de ponte rolante. E aí nós vamos ter que o diâmetro externo é o diâmetro de 415 e o diâmetro do fundo da ranhura é os 400, que é o mesmo valor da nominal. E o que aparece de novo para nós aqui é o seguinte: a espessura nós vamos adotar um valor. Então, no caso aqui, nós vamos adotar uma espessura de 19 milímetros. Lembrando que para a confecção das ranhuras, nós vamos precisar aí de um valor maior do que esse. Então, se a gente pegar como base uma chapa de 1 polegada, que é 25 milímetros, então, se a gente executar a usinagem das ranhuras, se a gente garantir 19 milímetros de parede, é esse valor que nós vamos executar para verificação. Então, se a gente pegar o diâmetro nominal, que é o fundo da ranhura, e subtrair duas vezes a espessura da chapa, nós vamos ter um diâmetro interno de 362. Então, a gente levantou esses dados porque nós vamos precisar dele para efetuar alguns cálculos, para utilizar em algumas formas. O material que nós vamos utilizar para esse caso é um aço estrutural, cuja tensão de ruptura é de 450 megapascal. E nós vamos precisar também da norma para coletar duas informações, dois fatores tabelados. O primeiro dele é o coeficiente Q, que leva em conta algum tipo de imperfeição ou imprevistos no nosso cálculo. A gente sabe que nós temos normas, temos algumas literaturas a seguir, mas dependendo do tipo de projeto, ele pode ter uma complexidade maior e muitas vezes a gente não leva em consideração alguma situação ou alguma condição de trabalho da nossa ponte. Então, a gente tem esses fatores que, no caso aqui de imprevisto, justamente para levar em consideração. Então, a tabela 24 a gente extrai lá da norma 8400, que é para sistemas de elevação. Então, nós vamos buscar o valor Q, e aqui a gente vai coletar informação de acordo com o grupo de mecanismo. A gente acabou de verificar agora há pouco que o nosso trabalho, na nossa ponte, o grupo de mecanismo dela é o 3M. Portanto, nós vamos ter um fator de segurança aí, de imprevisibilidade de 25%, ou seja, um fator Q de 1,25. Outra tabela que nós também vamos buscar lá da norma é a tabela seguinte, a tabela 25, que lá ela te dá alguns casos de solicitação, que é o valor FSR, são casos de solicitação. Então, se a gente pegar lá na norma, nós temos três casos, o caso 1 e 2,
cujo o fator FSR é de 2,8, e o caso 3. O que seriam esses casos? O caso 1 seria um caso típico de ponte rolante ou qualquer outro sistema de elevação que trabalha dentro de um galpão, ou seja, ele executa um serviço normal sem ação do vento. No caso 2, seria um típico equipamento trabalhando na área externa, cujo trabalho ele tem ação do vento aplicado nele. E o caso 3 seria algumas solicitações excepcionais, ou um sistema de elevação que trabalha em altas temperaturas, ou trabalha com abrasivos, ou qualquer outro tipo de situação. Então, nós temos o caso excepcional. No nosso caso, como ele abrange o caso 1, trabalho normal sem ação do vento, então o nosso fator FSR vai ser de 2,8. Então, o fator Q, 1,5, e o fator FSR de 2,8. Então, são os dados que nós coletamos das duas tabelas. Nós precisamos calcular a tensão admissível à tração. Então, lembrando que nós pegamos um aço estrutural e cuja tensão de ruptura dele é de 450 megapascal. Levando em consideração que a tensão admissível ela precisa ser levada em conta algumas situações, nós acabamos de coletar duas informações de tabela. Então, a tensão admissível é a tensão de ruptura-tração, dividido pelos fatores de previsibilidade e os casos de solicitação. Então, a tensão admissível, para o nosso caso, do projeto, é de 128,6 megapascal. Então, a gente vai verificar as tensões atuantes e elas têm que estar abaixo dessa tensão. Primeira solicitação que a gente vai calcular para o nosso tambor é a de compressão radial. Para a gente calcular isso, nós precisamos de uma informação importante que já foi calculada anteriormente, que é a tração do cabo. Então, o cabo que está enrolando lá no tambor, ele vai exercer uma certa força, e essa força ela tende a comprimir esse tambor. Então, a tração do cabo, nós definimos aqui, já calculado anteriormente, que é de 32.223 newtons. O passo do tambor é tabelado, a gente já levantou essa informação anteriormente, inclusive para calcular o comprimento útil do tambor, ele é de 21 milímetros. E a espessura ali, a gente está considerando como se fosse uma chapa de 19 milímetros, uma chapa de 3/4, que vai ser a resistência pura do nosso tambor. Fórmula da tensão de compressão radial. Nada mais, nada menos que a tensão de compressão é dada por força sobre área. Então, a força é a tração do cabo, 32.223, e a área de resistência, nada mais, nada menos que a espessura e um comprimento mínimo ali, que é o passo do tambor. Então, como nós temos área, o tambor ele é oco, né? Então nós temos uma espessura aqui e uma espessura aqui. Então, nós são duas seções de resistência. Por isso que tem o valor de 2 aqui na nossa fórmula. Então, jogando os valores aqui, o passo 21 e a espessura adotada de 19, então nós temos uma tensão de ruptura, uma tensão de tração radial de 40,37 megapascal. Então, ele está abaixo da tensão admissível, né, que era 128. Portanto, com relação à compressão, está ok. O próximo vai ser a flexão no tambor. E para isso nós vamos precisar coletar mais algumas informações. Vale ressaltar que o comprimento do tambor, a gente tem um enrolamento duplo no cabo. Então nós temos cabo de um lado e cabo do outro. E que a pior situação de flexão para esse tambor seria uma força concentrada no meio do tambor. Então, para isso, nós vamos somar algumas informações. O primeiro dele seria o peso de 2 vezes a tração do cabo, então 2 vezes 3.223 kg. Aqui nós estamos usando em kgf. O peso do moitão, que nós vamos estipular aqui, ou adotar. Quem já fez o projeto e já modelou
fez todos os detalhes dos componentes do moitão, tem o peso real, ou o peso mais próximo possível da realidade. Aqui no caso, como não foi modelado, eu estou arbitrando 200 kg para o meu moitão. Lembrando que a minha ponte é de 10 toneladas. E o peso do cabo, 81,5 kg, que é em função do comprimento total dele e o peso por metro. Chegamos a um valor aí de 81,5. Precisaria considerar? Às vezes não tem necessidade, mas como a gente tem as informações, a gente pode somar tudo elas e colocar aqui como peso total. Então imagine o seguinte, para flexão nós vamos considerar uma carga no meio do tambor, cujo valor total somados vão dar 6.727 kg força. Então esse é o valor que nós vamos aplicar no meio do tambor para fazer a verificação, a flexão. Então, para a gente calcular o momento fletor máximo, então a gente tem essa formulinha aqui, que a gente encontra em várias literaturas, né? Então, se a gente pegar um exemplo aqui, flexão para componentes biapoiado com uma carga no meio, a gente tem então essa seguinte fórmula: momento fletor máximo é a carga dividido pelo comprimento, multiplicado pelo comprimento, no caso, né? E dividido por 4. Então, essa é a formulinha que nós vamos usar para calcular o momento fletor. Então, momento fletor máximo, carga vezes comprimento dividido por 4. E aí o fator 9,8 para transformar em Newton por milímetro. Newton milímetro. Módulo de flexão do tambor, lembrando que ele é oco, de acordo com os dados daquela tabela que nós mostramos, o diâmetro do fundo da ranhura menos o diâmetro interno, considerando 2 vezes a espessura da chapa, né? Então nós temos que o módulo de flexão ele vai ser exatamente esse valor aqui. Então nós temos o momento fletor e o módulo de flexão. Nós calculamos então a tensão de flexão no tambor. E a tensão atuante vai ser de aproximadamente aí quase próximos 16 megapascal. Então também está bem abaixo da tensão admissível, portanto para a flexão também está ok. Como a gente calculou por compressão e por flexão, como elas pertencem à mesma natureza de solicitação, então nós calculamos a tensão combinada delas. O que é a tensão combinada? É a soma das duas. Então, quando as tensões pertencem à mesma natureza, a gente soma as tensões. Então, a tensão combinada, que é a compressão radial mais a flexão, ele está me dando, então, uma tensão de 56,3 megapascal. Também abaixo da tensão admissível, está ok. Próxima solicitação já é uma solicitação à torção do nosso tambor. Vale lembrar que em funcionamento, o nosso tambor ele está apoiado por eixos, né? Então, o que acontece? Existe uma resistência quando ele vai entrar em funcionamento para enrolar. Então, você tem uma torção na sua extensão aqui. Então, para a gente calcular essa torção, nós vamos primeiro calcular o momento de inércia. Qual que é o momento de inércia? É dado pelo diâmetro primitivo menos o diâmetro interno, elevado à quarta, dividido por 32. Então, substituindo os valores aí. Diâmetro primitivo, 419. O que é o 419? É o diâmetro nominal, 400, mais o diâmetro do cabo, 419. E o diâmetro interno é o diâmetro interno, que seria o diâmetro nominal, de 400, menos 2 vezes a espessura da chapa. Considerei 19, então 362. Então vai me dar esse momento de inércia. Já o torque, momento torsor, é o peso total, que nós já definimos lá atrás, 6.727, que é o peso do moitão, mais o peso do cabo, mais o peso das duas trações do cabo, consideradas aqui no meio. Multiplica pelo raio do tambor, primitivo. Então, a gente pega aqui o diâmetro, divide por 2, a gente tem o nosso momento torsor. Então, é a alavanca que ele faz da torção. Então, a tensão de torção vai ser dada pelo momento torsor, vezes o raio, dividido pelo momento de inércia. Então,
substituindo pelos valores, nós vamos ter uma tensão à torção baixa aí, né, de 2,15 megapascal. E com isso, a gente tem as 3 solicitações base para a gente calcular a tensão combinada de todas essas solicitações. Então a gente vai buscar lá na tabela de materiais, agora, a tensão de ruptura ao cisalhamento. Então, no caso do aço estrutural, 270 megapascal. Novamente, para transformar em encontrar a admissível, nós dividimos pelas 2 fatores tabelados, o fator de imprevisto e o fator FSE, que é o caso de solicitação. Nós vamos ter então uma tensão ao cisalhamento de 64,3 megapascal. Por quê? Porque agora a tensão combinada de naturezas diferentes é nada mais nada menos que a tensão de compressão mais a flexão, mais 3 vezes a tensão máxima ao cisalhamento. No caso aqui, seria a tensão de torção. Tudo isso tem que ser menor que a tensão admissível ao cisalhamento, ou seja, tem que ser menor que esse valor de 64,3 megapascal. Então, se a gente jogar a tensão combinada, é a raiz quadrada da tensão de compressão mais flexão juntas, somadas, elevado ao quadrado, mais 3 vezes a tensão de torção ao quadrado. Substituindo os valores, lembrando que a tensão de compressão radial era 40,37, a tensão de flexão ficou por volta de 15,93 e agora a tensão última calculada de torção 2,15. Fazendo todo esse cálculo, nós vamos ter uma tensão combinada de 56,42 megapascal. Ela é menor do que 64,3 megapascal, portanto, essa espessura de 19 milímetros me atende e o meu tambor ele está dimensionado corretamente. Então eu posso trabalhar com aqueles dimensionais e com isso eu consigo finalizar todo o dimensional do nosso tambor. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixe o like, se inscreva se você não é inscrito e comente. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, alguma passagem, comente que o mais breve possível estarei respondendo. Isso ajuda também no engajamento do nosso canal para que outras pessoas que tenham interesse nesse tipo de assunto também possam ter acesso. Então, até a próxima. Valeu!